Olá, pessoal. Gostaria de conversar com vocês hoje à noite sobre a próxima ilegalidade da Alemanha em relação aos seus compromissos internacionais. Estou falando sobre o seguinte. Como disse recentemente o ministro da Defesa alemão, os alemães estão considerando a possibilidade de reintroduzir o serviço militar obrigatório em 2026. Em 2011, a Alemanha aboliu o serviço militar obrigatório. O serviço militar compulsório para a população masculina, e desde então servir na Bundeswehr, o exército alemão, passou a ser voluntário. Mas isso, por si só, não é o maior problema. Isso faz parte, é claro, de todo o rearmamento e do atual fanatismo europeu sobre a necessidade de mais armas, mais poderio militar, mais poder de fogo e mais capacidades, porque eles estão muito assustados desde que os Estados Unidos basicamente deram as costas ao projeto ucraniano. Eles estão muito insatisfeitos com isso. E agora, esse discurso sobre vulnerabilidades está sendo usado pelos belicistas e pela máquina de guerra para mudar políticas que antes eram praticamente imutáveis. O que estou falando aqui não é tanto a questão do alistamento obrigatório, mas sim o que essas pessoas já estão planejando inadvertidamente, o que é uma clara violação dos acordos internacionais da Alemanha, especialmente os acordos que ela tinha com a União Soviética e seu estado sucessor, a Rússia. O que mais me preocupa aqui é essa parte em que o Sr. Pistorius, o ministro da Defesa, diz que a Alemanha deve ser capaz de mobilizar uma força total de 460 mil soldados e reservistas. Agora, antes de tudo, vale notar que essa força ainda é significativamente menor do que sabemos que a Rússia tem sob armas, ou foi capaz de mobilizar nos últimos anos. Mas ainda assim, estamos falando aqui de apenas um dos países da OTAN. E estamos vendo como os alemães estão se enxergando como parte de uma força de ataque integrada da OTAN, ou pelo menos, europeia. O problema, porém, é que esse número é apresentado como se fosse ser a nova meta, sem maiores questionamentos. E só para você saber, eu tentei procurar em vários veículos de mídia, e também encontrei um veículo de mídia alemão, o T-Online, que fala sobre o mesmo número. Então esse número não é apenas uma invenção da Russia Today. Provavelmente é algo que os alemães estão planejando em algum lugar nos bastidores. Agora, por que 460 mil é um problema? É um problema porque existe um tratado internacional, o chamado Tratado sobre a Solução Final com respeito à Alemanha. Também é chamado de Tratado 2+4 porque foi negociado entre os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os Estados Unidos, a União Soviética, a Grã-Bretanha e a França, e as 2 Alemanhas da época. Você se lembra, certo? Lá em 1989 e 1990, existiam 2 Alemanhas. Havia a República Federal e havia a República Democrática Alemã, a RDA. E o que aconteceu, claro, foi que a RDA foi engolida completamente pela República Federal. A RDA deixou de existir. Mas no caminho para esse evento, que na verdade deveria ser chamado de absorção, mas que hoje lembramos como reunificação, eu rejeito esse termo porque não foi uma reunificação, foi uma absorção. Foi o fim da RDA, e a RDA também, legalmente sob o direito internacional, deixou de ser um sujeito de direito internacional porque se dissolveu. A continuidade, é claro, a República Federal. Mas isso é outra questão. O ponto é que houve essas negociações que aconteceram, e basicamente esse documento, o tratado legal, o marco legal, encerrou de uma vez por todas, trouxe uma paz definitiva, um fim definitivo à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, os combates em si, pararam em 1945. Depois houve acordos de todos os lados. Depois existiram 2 Alemanhas. E então houve um acordo europeu de fato. No cenário da Guerra Fria, havia a cortina de ferro, e havia uma linha de contato rígida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Havia, é claro, sempre a questão polêmica de Berlim, Berlim Ocidental sendo parte da República Federal,
mas inteiramente cercada pela República Democrática Alemã. Quero dizer, toda essa história problemática existia porque nunca houve um acordo geral sobre a situação europeia. Esse acordo só veio em 1090, e é este aqui, o Tratado sobre a Solução Final com respeito à Alemanha. Você pode baixá-lo, ele existe em inglês. E se você ler, vai perceber que este é o documento que detalhou sob quais condições as duas Alemanhas poderiam se unificar, ou sob quais condições a República Federal poderia absorver a República Democrática Alemã. Devo dizer que isso também era algo que a República Democrática Alemã queria. Foi uma negociação a 6, que finalmente com assinaturas de todos os lados. Mas, muito importante, foi que as potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial aprovaram isso. E se você for até a página número 3, artigo 3, vamos ler o segundo parágrafo primeiro, porque é bastante importante. Esse segundo parágrafo especifica o que a Alemanha pode ter em termos de forças de defesa. O governo da República Federal da Alemanha, diz o segundo parágrafo, fez a seguinte declaração. O governo da República Federal da Alemanha compromete-se a reduzir o efetivo das Forças Armadas da Alemanha unificada para 370 mil pessoas. Dentro desse limite total, não mais que 345 mil pertencerão às forças terrestres e aéreas. E então diz que a República Democrática Alemã associou-se expressamente a essa declaração, o que significa que as duas Alemanhas concordaram que essa seria a força máxima que uma Alemanha unificada deveria ter, e os outros 4 governos, eles tomaram conhecimento dessas declarações. Então isso é o mais próximo que se chega de um acordo de tratado sobre o tamanho das forças na Alemanha. E o fato de que Pistorius, sob essa nova declaração, simplesmente, você sabe, ignora, nem sequer menciona essa obrigação de tratado que os alemães têm, e simplesmente aumenta bem acima desse tamanho, certo? 460 mil. Isso é como 90 mil soldados, 90 mil pessoas, pessoal a mais do que o que eles prometeram no tratado. Então, os alemães estão a caminho de quebrar mais um de seus acordos de tratado, especialmente com a União Soviética. Embora eu deva dizer que esse documento também foi muito importante para conquistar o apoio de Margaret Thatcher e do governo britânico. Os britânicos, lá nos anos 1990, não confiavam nos alemães ocidentais, de jeito nenhum. Naquela época, ainda havia desconfiança. E esse tratado e esse acordo sobre como seria um futuro Estado alemão unificado foram muito importantes para todas as potências vitoriosas. Agora, claro, 35 anos depois, vivemos em um mundo diferente. E o principal inimigo dos europeus, ao que parece no momento, são novamente os russos. Mas essa também é uma promessa feita aos russos, à União Soviética. E a Rússia é o Estado sucessor legal da União Soviética. A successor state of the Soviet Union. So this would be another promise broken. Sadly enough. Então isso seria mais uma promessa quebrada. Infelizmente, eu não tenho esperança de que esse pedaço de papel terá qualquer força, de forma alguma. Em primeiro lugar, porque já foi quebrado antes. Se olharmos para o primeiro parágrafo do artigo 3, por exemplo, esse parágrafo também promete algo de forma muito clara. Sabe, tão claro quanto possível. Os governos da República Federal da Alemanha e da República Democrática Alemã reafirmam sua renúncia à fabricação, posse e controle de armas nucleares, biológicas e químicas. Eles declaram que a Alemanha unificada também cumprirá esses compromissos. Uma Alemanha unificada, diz este artigo, promete que nunca, jamais, fabricará ou possuirá armas nucleares. Agora, você sabe, o triste fato é que a Alemanha já é atualmente o local de pelo menos 20 armas nucleares dos Estados-Membros. Pode ser até mais, porque você sabe, o que os europeus ocidentais fizeram, especialmente nos anos 1990, é essa piada de mau gosto que eles chamam de compartilhamento nuclear. A OTAN está fazendo compartilhamento nuclear.
E como as ogivas são compartilhadas com a Alemanha, mas estão sob posse e administração dos Estados-membros, a Alemanha não as possui. A Alemanha não tem posse sobre elas. Portanto, o argumento é que essa promessa nunca foi quebrada. Mas isso, é claro, é uma piada de mau gosto. Todo o objetivo deste artigo aqui era garantir que não houvesse armas nucleares na Alemanha reunificada e que essas armas não pudessem ser uma ameaça para então a União Soviética e agora para a Rússia. E essa promessa foi basicamente quebrada tão rapidamente quanto foi feita. E você sabe, usam o legalismo, certo? Usam o legalismo do compartilhamento nuclear. Nós apenas compartilhamos as armas nucleares. Os alemães não as possuem. E o Ocidente é mestre nisso. Então eu estou absolutamente, não tenho dúvida de que também na segunda parte, nessa promessa dos 370 mil, os advogados internacionais alemães, muito rapidamente e facilmente, vão encontrar uma justificativa dizendo: ah, isso não era uma promessa real, era apenas um número-alvo. Nunca dissemos que manteríamos isso. Dissemos que reduziríamos, mas não dissemos que manteríamos. Os russos quebraram seus acordos. The Russians broke their agreements, the Russians broke the Budapest Agreement, therefore we are Os russos violaram o Acordo de Budapeste. Portanto, estamos justificados em ajustar nossos compromissos de tratado, coisas desse tipo. É realmente fácil para qualquer parte que queira escapar de um acordo escrito, de um tratado escrito, fazê-lo com algum argumento jurídico fantasma. Mas o fato permanece, e isso para mim é mais um exemplo de quebra de mais uma das obrigações de tratado da Alemanha para com os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E claro, desta vez de forma ainda mais grave em relação à Rússia, que neste momento seria a mais interessada nessa promessa. Russia, which at this point would care most about this promise. These 370,000, this cap was of course installed because Esses 370 mil, esse limite foi, claro, estabelecido porque se considerava que era o necessário para que a Alemanha pudesse se defender em seu próprio território. E também pela lembrança de que nos anos 1930, a Alemanha começou a violar suas obrigações do Tratado de Versalhes e a se rearmar pesadamente, criando uma Wehrmacht muito maior, o exército da época, que então invadiu, saqueou e pilhou grandes partes da Europa, certo? Então, as pessoas que estavam no poder na época, especialmente no Reino Unido, no governo Thatcher, lembravam disso. Ela se lembrava dos bombardeios aéreos, dos ataques aéreos alemães a Londres, certo? E desde então ela desconfiava dos alemães. E ela queria garantir, assim como outros também queriam, que os alemães não voltariam a ter os meios para invadir, saquear e pilhar o continente europeu. Mas agora Pistorius e o restante do aparato de defesa alemão, e assim como nos Estados Unidos, já deveriam ser chamados de aparato de ataque, estão trabalhando ativamente para quebrar essa promessa também. Infelizmente, é apenas mais um dos dominós que está caindo, não só na rearmamentação do continente europeu, mas na remilitarização e nos tambores de guerra, nos tambores de ainda mais guerra. Quero dizer, não é o bastante. The drum beats of even more war. I mean, it's not enough. To some people, it's not enough that we have. Para algumas pessoas, não basta termos uma guerra horrível na Ucrânia, onde a OTAN ocidental está disposta a lutar até o último ucraniano. Algumas pessoas querem se preparar para o próximo passo, daqui a 5, 6, 10 anos, quando quiserem lutar até o último alemão, até o último sueco, até o último dinamarquês, talvez até o último francês, sabe? Para realizar suas fantasias de uma Rússia destruída, que tem sido um sonho europeu, um sonho molhado europeu, por pelo menos os últimos 200 anos, uns 150 anos, certo? Quero dizer, Napoleão tentou e falhou. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, o Reich, tentou e falhou. Hitler tentou e falhou. Então, para mim, este é apenas mais um momento em que estão sendo feitos preparativos que, se derem errado, acabarão levando a Europa novamente a uma guerra geral. E se os russos então disserem que isso não está certo, o que de fato não está, eles serão acusados de ter 2 pesos e 2 medidas, e claro, de terem uma força militar muito maior. O que é verdade, eles têm uma força militar muito maior, mas têm permissão para isso, segundo o direito internacional. A
A Alemanha assinou um documento dizendo: tudo bem, se eu puder ser um Estado unificado novamente, então prometo que não terei mais do que 370. Você se unifica, depois consegue armas nucleares e aumenta o tamanho das suas tropas acima de 370. Ou pelo menos pretende fazer isso. O que é, claro, você sabe, relações internacionais são pedaços de papel, mas esses pedaços de papel têm significado porque representam as intenções das pessoas, dos políticos que os assinaram. E se essas intenções são quebradas, ou se essas promessas são descumpridas, isso gera desconfiança, o que, por sua vez, do outro lado, cria o incentivo para uma maior militarização e para buscar segurança de outras formas. E a espiral militar, a espiral de escalada, gira e gira e gira. E os alemães são mestres em culpar outras pessoas por seus próprios erros. Se você tem dúvidas sobre isso, basta olhar para quem eles estão culpando agora pelo genocídio atual que está acontecendo em Israel, certo? Qualquer um é culpado, especialmente os árabes, menos eles mesmos, pelo genocídio contra os judeus. Então, com essa nota triste, eu queria destacar isso para vocês porque é mais uma dessas pequenas coisas, esses pequenos detalhes na história que depois se somam a grandes desastres futuros. Alemanha, pare com isso. 370 é o que vocês prometeram. Nunca, jamais tenham mais de 370 mil. Então, cumpram isso. Vocês prometeram. Precisam cumprir suas promessas. Não inventem desculpas. E muito obrigado a todos.